Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, professor de língua portuguesa, e hoje nós estudaremos aqui, dentro dos estudos de verbo, o uso do infinitivo, o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. Quando o verbo no infinitivo vai ter o sujeito ou não vai ter o sujeito, quando eu devo conjugar de acordo com o sujeito ou não, ok? Bom, definição. Primeiramente, o que seria o verbo no infinitivo? Os verbos têm três formas nominais. Quais são as três formas nominais do verbo? O gerúndio, o particípio passado e o infinitivo, que é o nosso objeto de estudo nesse momento. Quando o verbo está no gerúndio, é quando ele tem a terminação com NDO. Andando, bebendo, partindo, sorrindo, fazendo, cantando, falando, escutando, dormindo, enfim. Com a terminação NDO, dando ideia de continuidade, ok? Aí o verbo está no gerúndio, essa é uma das formas nominais. No particípio passado, é o verbo com a terminação em ado ou ido, nas formas regulares, dos verbos. Falado, dormido, cantado, pedido, sacudido, bebido, enfim, sofrido, ok? E o infinitivo, que é o nosso objeto de estudo hoje. Quando o verbo estará no infinitivo? Quando ele estiver com a sua terminação em AR, ER ou IR. São as três conjugações, Os verbos de primeira conjugação são aqueles verbos com a terminação em AR. Andar, falar, cantar. Segunda conjugação, terminação em ER. Beber, fazer, correr. Terceira conjugação, terminação dos verbos em ir, sorrir, mentir, partir, enfim, certo? Essa vai ser a forma infinitiva. Aí nós temos as duas possibilidades, o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar, temos o verbo aqui no infinitivo. Viver, temos o verbo aqui no infinitivo. Nesse caso, navegar, terminação com AR, é um verbo de primeira conjugação. Viver, terminação com ER, um verbo, portanto, de segunda conjugação. Navegar é preciso, viver não é preciso. Nesses dois casos, navegar vai ser um verbo aqui, sendo usado com infinitivo impessoal. Por quê? Ele não tem um sujeito. Eu não consigo identificar quem é o sujeito. Navegar é preciso. Quem navega? Não estou falando de ninguém que navegue. Falo simplesmente da ação de navegar. Viver não é preciso. Quem vive? Generalizo. Falo da ação de viver. Ok? É uma frase, da cultura tradicional, popular, portuguesa, do tempo das grandes navegações, de Portugal, do fim do século XV, começo do XVI ali. Navegar é preciso, viver não é preciso. Nesse caso, navegar e viver não tem sujeito, certo? Esse uso do infinitivo é o que nós chamamos de infinitivo impessoal. Ele não tem uma pessoa específica, ele não tem um sujeito, portanto, certo? Quando a gente fala de pessoa aqui, primeira, segunda ou terceira pessoa, certo? Tanto do singular quanto do plural. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. É melhor as crianças ficarem em casa. Nesse caso, nós temos aqui o ficarem. Vejam que aqui o verbo, vem conjugado, porque ele tem um sujeito. É melhor as crianças ficarem em casa. Quem que fica em casa? Quem deve ficar em casa? As crianças. Por isso essa terminação aqui com E e M, Se fosse eu em vez de criança, seria é melhor eu ficar em casa. Se fosse tu, é melhor tu ficares. Ele ficar também. Nós ficarmos. Vós ficardes. Eles ficarem. Ok? Nesse caso, o verbo está no infinitivo, mas ele tem um sujeito. É o que nós chamamos, portanto, de infinitivo pessoal. Ok? Por ter um sujeito. Então, infinitivo impessoal, o verbo não vai apresentar o sujeito. A gente não... esse verbo não tem um sujeito, não concorda com nenhum sujeito. Já no infinitivo pessoal, ele tem sim um sujeito, deve concordar com esse sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, ok? Bom, infinitivo pessoal, vamos dar uma olhada aqui em como se dá isso e quais os usos do infinitivo pessoal. Tendo sujeito, qual é a regra, gente? Aliás, sintaticamente falando agora. Quem é o sujeito? Como encontramos o sujeito de uma oração? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Para encontrar o sujeito, eu encontro o verbo.
Se a gente está falando aqui do infinitivo pessoal, a gente está falando de um verbo que tem sujeito, ok? Tendo sujeito, o verbo vai ser sempre subordinado ao sujeito. O que isso quer dizer? Ele obedece ao sujeito. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito de primeira pessoa, verbo na primeira pessoa. Segunda pessoa, verbo na segunda pessoa. Tendo sujeito, deverá concordar com ele em número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, seguindo a conjugação do futuro do subjuntivo. Prestem atenção aqui, amiguinhos. Para os verbos regulares, qual que é a conjugação do futuro do subjuntivo? O do quando, né? Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem. Isso para os verbos regulares. Quais são os verbos regulares? São os que obedecem à regra, que não fogem à norma, certo? E os irregulares? Aí cada um vai ter, né, pode apresentar diferentes maneiras de conjugação. Esses verbos irregulares podem apresentar alteração tanto na desinência, modo temporal, na terminação, né, do verbo, quanto no radical, na parte significativa dele no início do verbo, certo? Mas se mantém, portanto, nos regulares o futuro do subjuntivo, tá bem? Quais os usos? Quando nós usamos o verbo no infinitivo pessoal? Usa-se quando há sujeito expresso, quando o sujeito está claro na frase, né? A gente chama isso aí, seria o caso do sujeito simples ou do sujeito composto, né? Que a gente consegue identificar ele ali na frase. Ó, usa-se quando há sujeito expresso, substantivo ou pronome pessoal. Vamos dar uma olhada. Convém os candidatos lerem o edital. O que convém? Os candidatos lerem o edital. Toda essa oração, na verdade, funciona como sujeito do verbo convir aqui, né? Os candidatos lerem o edital. Vejam que o verbo ler aqui está no infinitivo pessoal. E quem é o sujeito dele? Os candidatos. Os candidatos é um sujeito expresso, ok? É um sujeito expresso. No caso aqui, os candidatos é um substantivo ou um pronome pessoal? Um substantivo, né? Convém os candidatos lerem o edital. Professor, então, nesse caso, seria um desvio à norma culta eu colocar o convém os candidatos ler o edital? Seria um desvio. Aliás, esse é o caso, né, de obrigatoriedade do infinitivo pessoal. É esse. Se o sujeito do verbo estiver expresso, explícito na frase, na oração, ele precisa concordar. Vejam que se fosse a primeira ou a terceira pessoa do singular, eu não teria alteração no verbo, né? Se fosse eu, convém eu ler o jornal. Se fosse ele, convém ele ler o jornal. Você, convém você ler o jornal. Primeira e terceira pessoa do singular. Para as outras pessoas, há alteração. Convém tu leres, eles, que é o caso aqui, lerem. Ok? Já aqui embaixo. É pior nós sairmos tão tarde. Tá aqui a forma verbal. Nós sairmos tão tarde é pior, né? Toda essa oração tem função de sujeito em relação à oração anterior. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no verbo. É melhor nós sairmos tão tarde. Quem vai sair? Nós. Aqui o sujeito nós sobre o verbo. Aqui o sujeito dos candidatos sobre o verbo. E em cima nós vimos que quem teve a função de sujeito foi um substantivo. No segundo exemplo, quem tem a função de sujeito é um pronome pessoal do caso reto. Nós. Professor, seria aqui, portanto, nesse caso, um desvio à norma culta? É pior nós sair tão tarde? Seria um desvio à norma culta, ok? É pior nós sairmos. Por quê? Porque o sujeito está expresso, está explícito na oração. Aí, né, quando eu sair, tu saíres, ele sair, nós sairmos, portanto. Usa-se para evitar ambiguidade, evidenciando o sujeito. Na verdade, quando nós usamos o infinitivo pessoal e eu não tenho o sujeito expresso na oração, eu quero evidenciar o sujeito. Eu quero chamar a atenção do meu leitor, né, do meu interlocutor para o sujeito. Por exemplo, é melhor ir embora. Nesse caso aqui, eu não sei nem quem vai embora, se é você, se é ele, né? Qual terceira pessoa, se sou eu, se é a primeira, porque eu posso dizer melhor eu ir embora, é melhor ele ir embora e é melhor você ir embora. Nesse caso, nós temos aqui sim o uso do
infinitivo pessoal. Mas eu não consigo identificar bem quem é essa pessoa, eu não consigo destacar o sujeito. Em algumas situações, isso pode gerar ambiguidade, né? Como essa aqui mesmo. Eu não sei se sou eu, se é ele, se é você, se é o senhor ir embora, né? Veja aqui embaixo já, ó. É melhor irmos embora. Aí eu consigo especificar. Quem vai embora então? Nós vamos embora. É melhor nós irmos embora. Professor, se eu coloco também para evitar ambiguidade, o pronome tem problema? De forma alguma. É melhor eu ir embora, é melhor você ir embora, é melhor o senhor, ele, enfim, ir embora, ou é melhor nós irmos embora, é melhor irmos embora. Ajudei para não reclamarem depois. Pode ser para eles não reclamarem, pode ser para vocês não reclamarem, para os senhores não reclamarem. Ajudei para não reclamar depois. O que nós temos aqui? Segunda pessoa do plural, vós, né? Quando vós reclamardes, portanto. Nesses casos, então, sem o sujeito explícito, a gente também pode usar, a gente vai usar, né, o infinitivo pessoal. Muitas vezes para desfazer, portanto, a ambiguidade, certo? Já o infinitivo impessoal, portanto, nós não teremos sujeito para o verbo nessa situação, ó. Quando der ideia genérica, atemporal, destacando-se a ação. Como nós vimos lá no primeiro exemplo da nossa aula, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar, quando? Não sei, né? Navegar é preciso, navegar quando? Não estou indicando. A ideia é genérica, generalizante. A ideia de navegar é a ação de navegar. Eu estou privilegiando o que aqui? Destacando o quê? A ação, certo? Navegar é preciso. Viver. Viver quando? Quem? Não identifico. O que importa é a ação de viver, certo? Por exemplo, ó, dormir é para os fracos. O verbo dormir aqui está no infinitivo e impessoal. Quem dormir? Quando? Não importa, estou falando da ação de dormir, certo? É proibido fumar. Quem fumar? Quando fumar? Não importa. O que importa aqui é a ação, destaca-se a ação, a prática, portanto, explicitada por esse verbo, né? No caso, a de fumar. Quando expressar o imperativo, é possível usar o verbo no infinitivo, dando ideia de imperativo, né? Por exemplo, ó, após 100 metros, virar à direita. Esse virar à direita tem o verbo no infinitivo e impessoal, certo? Ele está indicando ali, portanto, dando a ordem, né? Para você virar à direita. Adicionar, ó, bem comum aqui, né? No gênero textual, receita, culinária. Adicionar 2 xícaras de farinha e untar a forma com manteiga. Adicionar e untar. Não estou especificando quem vai ou quando vai, né? O verbo tem a função do imperativo, mas está sendo utilizado aqui o infinitivo impessoal. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse forma com acento. Forma tem sempre acento? Posso colocar como acento diferencial, para diferenciar forma de forma, tá? Mas se não tivesse o acento, não estaria errado também. Ainda usa-se nas locuções verbais. Vocês podem manter isso em segredo. Vocês podem manter isso em segredo. O que é uma locução verbal? Quando eu tiver mais de um verbo, né? 2, 3 verbos, para dar expressão de um único sentido. Vocês podem manter. O podem é o verbo auxiliar, ele vem conjugado. O verbo no infinitivo aqui vem no impessoal, infinitivo quietinho, sem mexer. Título de um filme aí, né? Relativamente recente aí do nosso decênio. Precisamos falar sobre Kevin. Precisamos falar. O verbo auxiliar, precisar no caso, vem conjugado bonitinho na primeira pessoa do plural no presente indicativo. O falar, infinitivo e impessoal. Ok? Destaco, portanto, a ação também nesses dois casos, né? Eles não indicam pessoa, tempo, nada disso. Quando funcionar como complemento também, gente. Escolhemos um tema difícil de discutir. Vejam que aqui o verbo discutir, né, não tem sujeito, não tem indicação de número, de tempo, de pessoa, porque ele completa o sentido do nome, do adjetivo, perdão, que é um nome na verdade, né? Difícil. Difícil de quê? De discutir. Já aqui embaixo, nós o incentivamos a participar. Nós o incentivamos a quê? A participar. O verbo não vem, portanto, conjugado. Nós os incentivamos a participarem. Nesse caso, a participarem
eu coloco o verbo no plural para quê? Para destacar o sujeito, como a gente tinha dito anteriormente, que é possível que aconteça, certo? Nós os incentivamos a participarem. Quem? Eles, né? Aqui também seria o eles, mas eu não quero destacar esse sujeito. Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui com os nossos estudos aí do infinitivo pessoal e impessoal. Bons estudos para vocês. Até mais.